Bom dia, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus. É uma alegria poder, nessa madrugada, nesta manhã, iniciar o nosso culto, que para nós é um dia muito significativo, onde nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, onde nós celebramos, cantamos e anunciamos que o nosso Deus está vivo. E com que alegria a gente pode dizer isso, né? Que o túmulo está vazio, que Jesus não está lá. Alegria que a gente pode ver nas páginas do Novo Testamento a mensagem, né, principalmente do apóstolo Paulo, que não queria saber de outra coisa senão de Jesus e esse ressurreto. E nós vemos o testemunho das pessoas que conheceram Jesus, como suas vidas foram transformadas. Então hoje para nós é um dia de celebração, é um dia de vitória, é um dia de nós cantarmos, é um dia de nós adorarmos, nós louvarmos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Então que esse momento de adoração, que esse momento de culto, traga ao seu coração esse sentido e significado. Páscoa é isso, é Jesus ressurreto, é Deus vivo, Deus verdadeiro, que possamos celebrar com alegria no nosso coração a ressurreição de Jesus. Nós vamos orar, vamos estar agradecendo a Deus pela ressurreição e depois nós vamos louvar. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pela ressurreição, porque o teu poder tirou Jesus de dentre os mortos, que o teu poder esteja confortando, consolando, aliviando, levantando, trazendo esperança, trazendo cura, direção, que os benefícios da ressurreição, o conforto, o consolo, a paz, o amor, a comunhão esteja sobre toda a igreja, Pai. E que nós possamos celebrar como igreja que o Senhor está vivo e que nós podemos anunciar isso no nosso dia a dia. Que Deus me abençoe, te abençoe e nos abençoe como igreja, em nome de Jesus. Amém. Então celebrai ao Senhor com júbilo. Bom dia, igreja. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa do Senhor Jesus, e sabendo que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, isso para que a gente tivesse a salvação e para que a gente tivesse a alegria de viver. Então é muito bom a gente poder comemorar a Páscoa, ainda que distantes uns dos outros, mas sabendo que Cristo é o único em todos nós, né? Então vamos louvar. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele
rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, forte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus, de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois o digno de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois o digno de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, ela vem nascer luz para minha santificação.
Criançada de Jesus, é muito bom estar aqui. Eu estou aqui com o Levi, representando todas as crianças, para dizer que Jesus vive, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus cuida da gente, que Ele é o Senhor das nossas vidas e que é importante nós ensinarmos a palavra de Deus a cada uma das crianças. E Jesus ressuscitou para ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, né, Levi? Então que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês e que possamos todos entender que a Páscoa não é outra coisa senão que Jesus vive. Jesus vive. A Páscoa é Jesus no nosso coração. Senhor Jesus, abençoe a cada uma das crianças, nos abençoe, nos guarde e que o Senhor seja o Senhor de cada família e que cada criança pode entender que a Páscoa é Jesus vivo, ressurreto no nosso coração e que o Senhor habite em cada vida no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, criançada de Jesus. Meus queridos, para a nossa edificação nessa manhã, eu gostaria de compartilhar um texto que me fez muito bem num período difícil na minha vida, na minha caminhada. E eu pude sentir o Senhor Jesus caminhando comigo. E eu gostaria de caminhar com vocês na leitura de um texto que creio que vai fazer muito bem ao coração de vocês. Está lá no livro de Lucas, no capítulo de número 24, do versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, porém, dizendo ter tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito o que constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia que iam passar a noite, fez ele menção de ir adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão.
Senhor Jesus, que esta palavra fale profundamente ao nosso coração. Esse é o desejo da nossa alma, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que os discípulos estavam passando por um momento muito difícil. Jesus havia dito que ele iria ressuscitar, mas essa mensagem não entrou no coração deles. As mulheres não creram porque elas foram só para embalsamar. Os 11 também não creram porque estavam trancados dentro de casa e uns resolveram até pescar. E esses 2 voltaram para a aldeia, mais ou menos uns 10 a 12 quilômetros de Jerusalém. Todos frustrados, decepcionados, tristes, cabeças baixas. O que vai ser da nossa vida daqui para frente? Como é que nós vamos viver sem Jesus? A Bíblia nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas às vezes o choro dura assim um dia inteiro, mas a alegria vem à noite. Às vezes o choro dura um mês, mas a alegria vem no mês seguinte. É o que nós estamos crendo nesses dias que nós estamos chorando, estamos tristes e talvez muitos sem alguma esperança no coração. E os discípulos estavam assim, voltando para casa, tristes, cabeças baixas, numa caminhada longa e conversando a respeito de tudo que eles viram, presenciaram, que foi a morte e o sepultamento de Jesus. Uma tristeza muito grande. O interessante é que eles vão falando sobre desesperança, ao ponto de um dizer ao outro, nós esperávamos que Jesus fosse ressuscitar. Então a esperança foi embora, a agonia tomou conta do coração e eles estavam voltando para casa com uma tristeza muito grande, talvez pensando em como recomeçar a vida. É interessante, amados, é que Jesus sempre chega na hora certa, sempre chega no momento certo, é Ele que vem ao nosso encontro com a boa palavra, com a sua presença boa e sempre trazendo algo bom ao coração. Interessante nesse texto são as perguntas que Jesus faz para agir no coração deles. A primeira pergunta que Jesus faz a eles é justamente essa. O que é que vocês vão conversando enquanto vocês vão caminhando? E eles pararam com tristeza no coração. Tristeza ao mesmo tempo decepcionado. Como é que você, um único que estando em Jerusalém, não sabe do que aconteceu? E Jesus provoca esse diálogo, Jesus provoca, né? Jesus confronta. Mas o que aconteceu? E eles então começam a narrar o sentimento do coração deles, a tristeza, a decepção. Eles haviam depositado em Jesus toda a esperança da restituição do reino de Israel. Jesus morre e agora eles estão tristes. Mas eles vão falando, né, de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. E vão falando dos seus sermões, das suas mensagens. E vão falando de que mulheres foram ao túmulo, mas não viram corpo. Alguns foram também e não viram. Então, mulheres com delírio, homens que foram e não viram nada. Havia uma sepultura vazia, mas Jesus não havia aparecido a ninguém, não havia um corpo, ninguém para ser contemplado. Então, Jesus provoca neles isso. E a minha oração é para que nesses dias Jesus esteja provocando em nós isso também, uma reflexão, que nós possamos pensar um pouco no que os anjos disseram à mulher. Por que é que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? E a nossa experiência deve ser essa. Nós devemos crer num Deus vivo, num Deus verdadeiro. E Jesus ressuscitou, foi para isso, foi para tirar a tristeza e trazer alegria. Jesus ressuscitou para ser nosso companheiro na nossa caminhada, mesmo que seja uma caminhada do vale da sombra da morte. Jesus ressuscitou para isso. E é Ele que vem ao nosso encontro na hora da dor, da decepção, da angústia, enquanto caminhamos de cabeças baixas, fazendo as nossas reflexões sobre as nossas frustrações, decepções. Jesus vem nos provocando, né? Por que você está triste? Foi a mesma pergunta que o Senhor faz a Elias. Que fazes aqui, Elias? Aqui não é teu lugar. Quantos enclausurados, tristes, decepcionados. Mas graças a Deus que Jesus vem ao nosso encontro. É interessante que depois Jesus faz outra pergunta, né? Mas não era necessário que essas coisas acontecessem. Jesus faz outra provocação, né? O que vocês têm aprendido, né? O que vocês aprenderam, vocês não assimilaram? Ao ponto de mais tarde os próprios discípulos dizer, por isso que o nosso coração ardia
quando ele falava, expunha para nós as Escrituras. E Jesus fez isso, foi expondo as Escrituras. Já pensou um estudo bíblico de Jesus de 12 quilômetros? Um estudo bíblico com Jesus mais ou menos de umas 3, 4 horas, expondo desde lá de Gênesis até aqueles dias, todas as coisas a respeito dele. Que privilégio daqueles dois ouvirem o Senhor Jesus expondo as Escrituras. E cada vez que Jesus falava, era como que ele se dissesse, fala mais, nós queremos ouvir mais. A palavra de Jesus foi maravilhosa. Aquele estranho no caminho já não era mais estranho, né? Eu creio que os olhos começam a ser abertos, eu creio que o coração começa a ser aquecido, né, ao som da voz, da palavra do Senhor. Essa é a minha oração, para que o Jesus ressurreto aqueça o teu coração, que você tenha mais prazer na palavra, no estudo, no ouvir mais a respeito de Jesus. E eles vão ouvindo Jesus e o dia já vai declinando, a noite vai escurecendo. E naquele instante, então, Jesus faz menção de ir adiante, mas a presença de Jesus faz tão bem que ele diz, né? Fica com a gente, já é tarde, o dia já declina. Mas Jesus faz uma outra declaração, né? Ou Jesus faz um outro questionamento, ó tardios de coração, né? Honestos, né? Até quando vocês vão ficar com os olhos como que cegos, o coração duro, o ouvido sem entender a palavra, né? Jesus entra, Jesus senta com eles à mesa, era uma refeição, não sei se na casa deles, na casa de algum parente, mas eles sentam à mesa para celebrar e eles dão a oportunidade ao estranho, né? Uma coisa muito interessante, até então eles não haviam identificado que era Jesus. E dá a oportunidade para ele orar, para ele abençoar. Ele pega o pão e ele parte, mas nesta hora, diz a Bíblia, que os olhos foram abertos e Jesus desaparece. E eles então olham um para o outro, assustados e com os olhos abertos, com o coração aquecido, porque a palavra falou ao coração, e eles agora tomam uma decisão. Pela lei judaica, eles não podiam andar mais do que 10, 11, 12 quilômetros num sábado. Eles retornam. Se a caminhar durante o dia já era triste, eles retornam mais 12 quilômetros e vão a Jerusalém. Então não é só os olhos que são abertos, não é só o coração que é aquecido, mas agora os pés são movimentados, agora eles voltam e a caminhada agora do retorno já não é mais de tristeza, de cabeça baixa, mas é de adoração, de louvor. O que eles voltam cantando, como o Salmo 126, o Senhor restaurou a nossa sorte, com júbilo nos lábios, eles vêm cantando, e eles vão encontrar os discípulos, os 11 reunidos, e nós vimos o Senhor, foram os primeiros que viram o Senhor, e o Senhor depois aparece também às 11, e eles têm essa experiência maravilhosa. Então, com isso, queridos, nessa manhã da ressurreição, a minha palavra para vocês, queridos, é que Jesus esteja abrindo os nossos olhos, que Jesus esteja levantando a nossa cabeça, que Jesus esteja aquecendo o nosso coração, para que possamos ter prazer na palavra e que a palavra traga confrontação, que a palavra possa mostrar o nosso pecado, que a palavra possa nos levantar, que os olhos abertos, que o coração aquecido possa destravar nossos lábios, que possamos cantar mais, narrar mais as maravilhas do Senhor, que os nossos pés possam se movimentar mais, que possamos entender mais o ide de Jesus e anunciar às nações que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele está vivo. E que possamos voltar ao primeiro amor, possamos animar os outros, consolar os outros com esta palavra. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E Ele está conosco nessa caminhada, Ele está conosco nesta manhã, Ele vai estar conosco no decorrer de todo o dia. Essas são as bênçãos da ressurreição, a companhia de Jesus, o abrir os olhos, o aquecer o coração, o destravar os lábios, fazer com que os nossos pés sejam abençoados sobre os montes e no coração uma razão para viver. Que Jesus ressurreto te abençoe, traga alegria ao seu coração, que te levante, que te restaure e que te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus, a paz que Ele deu aos discípulos, a paz seja convosco. Que essa paz esteja sobre nós. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor está vivo.
E o Senhor caminha conosco, o Senhor nos levanta, o Senhor traz à nossa memória a Tua palavra, o Senhor coloca nos nossos lábios um cântico novo, o Senhor queima o nosso coração com a Tua palavra, o Senhor faz com que os nossos pés se movimentem, andem e vão até pessoas. Nós te louvamos porque o Senhor coloca a razão para a gente viver, cantar e pregar. Que possa haver um mover do Senhor e que possamos, aonde era para nós o caminhar da tristeza, seja o caminhar da alegria. Que o Senhor nos levante, que o Senhor nos abençoe, Pai. E que a Tua igreja, Senhor, nesses dias se levante em clamor uns pelos outros, para que olhos sejam abertos, corações quebrados e quebrantados e lábios que louvam o Teu nome e reconheçam que só Jesus é o nosso Senhor, a quem servimos e amamos. Amém? Deus te abençoe, que a paz esteja com você nesse dia e aproveite agora para ter aquele café em família e que Deus te abençoe no dia de hoje e que à noite a palavra do pastor André seja uma bênção para o seu coração. Essa é a nossa escola dominical. Deus abençoe os aniversariantes e que a paz do Senhor esteja sobre todos e até vocês, crianças de Jesus. Deus abençoe.